27º episódio do A Gente Te Conta Podcast. Hoje com um assunto bem interessante. Vamos falar de ufologia, lendas regionais, né? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Professor Mancuso, ufólogo, narrador de futebol. Também. Vai falar tudinho sobre ufologia com a gente. E a nossa amiga Vanúbia Mello, professora, dançarina, radialista. Eu falei para ela antes do programa começar, né, que qualquer assunto que a gente tivesse aqui para tocar, talvez ela se enquadraria, né? Isso aí, bom, show. Professor Mancuso, se apresente aí para o nosso público. Por favor, boa noite. Sou o professor Mancuso, boa noite. É legal estar conversando com a galera aí, aqui do podcast. Eu que sou fã do Pablo aí, fã do programa também. E é muito legal rever minha amiga Vanúbia. Eu só chamo ela de Matinta, isso aí é mais clássico, né? Eu sou o professor Mancuso Monteiro. Eu sou formado em Magistério Pedagógico pela UFPA. E fiz História e Geografia na SMAC. Mas o que impulsiona os projetos é essa questão da ufologia e narrar futebol para comprar ração para cães e gatos de rua desde 2015. Ainda tem esse projeto ainda, né? Tem. E é o futebol que ajuda, mano. Vanúbia, se apresente aí. Boa noite a todos, eu sou Vanúbia Mello. Como ele já falou, sou professora de espanhol e também de português, mas estou cursando agora letras em inglês e pedagogia e terminei agora educação física também. Já começou os elogios aqui, ó. Vanúbia, a maior que temos. Ah, Isso é legal, isso é olha, legal. Andresa Marques, um beijo. Show. Ela é professora também de português. Sim. Beijão, amiga. Legal. Andresa. E ela era daqui de Morininho, agora que ela tá lá para Benevídeo, porque ela tá dando aula lá, então precisou mudar para lá. Também sou dançarina, sou atriz e locutora radialista. Top. A voz não nega, né? Não, aí é qualidade aí, Isso é viu? bom, isso é bom. Hoje o Tony com ela não vai ter trabalho nessa voz aí, né? O engraçado, pra ver, né, como a gente, infelizmente, acaba não se ligando. Na correria do dia a dia, não se ligando em muita coisa. Eu não conhecia o trabalho do Pablo. Fui conhecer pelo Mancuso, pelo professor Mancuso, que mora em Belém. Eu moro aqui em Benevides. Como eu tava falando pra ela, o Mancuso já desde os primeiros episódios, né? Olha aí, ele já tava acompanhava conversando. tudinho. Ele que Isso me é falou, ele que me indicou A também gente já pro tava Pablo. conversando sobre ele vir aqui e a gente tava só esperando o dia pra enquadrar, né? E é interessante depois que Pra alinhar. o Pablo, o Tony, a galera aqui, show de bola do programa, abriu as portas, já apareceu mais 3, 4 convites, sem tocar naquelas detalhes de questão de apoio, que aí as prefeituras já começaram a abrir a porta, né, tudo e tal. Eu disse, peraí, eu conheço uma Matinta, é uma Matinta verdadeira, e ufólogos Olha, são poucos que existem mesmo. Pros convites que vão vir, tu vai ter que levar a Matinta, mano, né? Não Ah, pode tu vai sair levar sem a todo mundo Matinta, aqui, mano. gente. Eles estavam com medo de mim ainda agora, gente. Abençoa, Vanúbia. O Pablo e a esposa dele não queria ficar sozinha comigo aqui. Opa. Eu ouvi um feat. É meu? Isso porque eu vinha caracterizada. É mesmo, eu Vanúbia? vinha, eu disse, não vou caracterizar logo de primeira, assim, né? Pra não causar um impacto muito forte. Trouxe algum artefato? Não trouxe nada, Legal, nada. Eu legal. disse, não, eu vou quietinha pra não assustar muito. Mesmo assim, eu assustei. Isso é show, isso é legal, isso é legal. Isso é A muito gente bom. vai já saber dessas histórias, né? Ai. Professor Mancuso, eu queria começar contigo, pegando logo pesado, né? Sobre colares. Sim, Fale sim. pra gente aí sobre colares. Colares, em 1977, a NASA, a Aeronáutica, o próprio presidente da época, que se eu não engano-me, era o Garrastazu Médici, se eu não engano-me, eu acho que até é falecido há muito tempo, né? E as pessoas estavam na frente de sua casa, onde apareceram os OVNIs, que são objetos não identificados. Eles apareceram e as pessoas que hoje, por exemplo, a Lina, que é uma senhora que está com 52 anos de idade, eu falo senhora pelo fato de ser mãe, né, tudo e tal, mas é uma jovem ainda, e ela estava com 10 anos quando apareceu. Ela falou, professor Mancuso, eu estava na frente de casa, o papai, a mamãe e eu e minhas 2 irmãs, foi quando eles passaram para posar na nossa frente. Eu achei aquilo fenomenal, achei aquilo impressionante, tudo e tal. Só que com o decorrer do tempo, com o decorrer do passar dos dias, fizeram um terror tão grande em Colares, que naquele tempo eu ainda era bem menino ainda,
Eu deveria estar com 1 ano, 2 anos de idade, quando apareceu por lá. E houve uma necessidade de fechar colares, que depois, quando eu comecei a entender, não havia necessidade. Fecharam a cidade? Fecharam a cidade, tocaram o terror geral, como se Essa o mundo parte eu fosse não acabar, sabia. velho. Se vocês verem no documentário, como se o mundo fosse acabar. Foi mais ou menos uma situação do coronavírus que aconteceu, né? Então fizeram toda uma propagação. E a gente sempre debate, né, Vanduba? A gente não é seguidor de ninguém, político Sim. nenhum. Mas quando os caras aparecem e dizem que o mundo vai acabar, essas questões religiosas que a gente tem que respeitar, mas tem um pouco de um pé à frente demais, então a gente começa a observar e tem muito pano para manga para debater. Então eles fecharam Colares, depois eu fui ver, os caras fecharam Colares. Aí veio o presidente dos Estados Unidos na época também, que eu esqueci o nome, os caras se interessaram geral, e eles queriam tomar Colares, uma área dentro do Brasil, onde a institucionalização da Amazônia ficaria bem claro a partir dali. Seria um interesse. Basicamente o que a gente estava conversando, aquele foco que vai, e você chega e diz assim que a Amazônia é nossa. Qual é o motivo? Tem alienígena lá em Colares? Ou é a própria natureza que chama atenção em si? Top. Muito Agora, bom. fala pra gente como é o trabalho de um ufólogo. Você chega na cidade... A ufologia é a ciência que estuda os objetos não identificados, não é? E as aparições. Aí que entra o caso da Vanúbia, como a Matilda Pereira, o lobisomem, Mampinguari. Né? Nós, os ufólogos, nós temos que trabalhar isso daí. Nosso grande mestre morreu tem 4 meses, o seu professor, o seu Beto, que tinha a Rádio Rosário FM lá em Colares. Né? Aí depois dele tem o Carlos Mendes, que é o ex-repórter da TV Liberal, que está aposentado, mora lá em Belém, se eu não me engano, na Travessa Vileta. E o Carlos Mendes com o seu Beto, quando eu conheci eles lá por volta de 2003, fui aprendendo com eles. E hoje o Carlos Mendes, devido à questão da idade, ele fica mais nos bastidores, aí eu vou para o campo. E tem muita coisa que vem acontecendo, só que é tipo assim, não há interesse da mídia tradicional divulgar, ou eles têm medo, é bom que eles estão assistindo aí nos bastidores, isso é legal, ou eles têm medo, ou não surte efeito, não interessa a questão financeira, mas a partir do momento que os Estados Unidos liberou a caixa de informações que existem objetos não identificados, mas quando os Estados Unidos libera a caixa e fica aquela situação assim, existe, bora ganhar dinheiro, bora inventar que está aparecendo, então começa a ficar meio vantajoso e desvantajoso para toda a área da sociedade. Cara, sobre o Donald Trump, né? Ele ia liberar... Sim. Ia dizer se existe ou não, Se no caso. existe ou não, E ainda tá... Como é que tá essa situação? Não só ele, como o Obama. O Obama seria o primeiro a liberar as informações. Lá em Colares também tem uns antigos que chegaram a falar para ele, os soldados americanos que estavam lá, que queriam as informações, que aonde apareceu morto o Coronel Holanda, que isso aí é gravíssimo, apareceu morto, dizem que ele morreu lá nos Estados Unidos, lá no Rio de Janeiro, tudo e tal. Não se tem uma informação verídica sobre isso, não é? Então o que aconteceu? Ele morreu para lá, aí depois de anos e anos o Obama chegou a interessar, vou revelar tudo que é verdade, tudo que é mentira. Aí veio o Donald Trump, que é massacrado também por essa questão do corona, não é? Abafa-se tudo, bora só cuidar do corona. Aí agora com o John Biden já se parou tudo isso daí. Mas o Obama ia revelar. E tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa que não é. É esse que é o detalhe. Aí que se haver. Tem uma prefeitura aqui no Pará que já liberou o recurso para ufologia. Já pensou? Aí o cara chega com o Pablo, com a Vanúbia, quanto é para fazer a pesquisa? Olha, é R$5 mil. Aí o político entra na jogada, olha, eu vou conseguir para vocês 2,5 milhões. Eu falei, peraí, não é por aí, a gente não quer isso daí. A gente não quer que o projeto pare, não é, Vanúbia? Né, Pablo? A gente quer que o projeto continue. É esse que é o negócio. E vai que apareça realmente algum objeto não identificado que vai aparecer. Só que a gente não sabe como é, a gente não sabe qual o tamanho dele, não sabe como eles são, mas que existe. E o Obama sabe disso. E o mais interessante é que o Obama ia ser o primeiro a liberar. Aí sobrou pro Trump. Quando o Trump ia liberar, apareceu o corona. Interessante, né, cara? Coisa da geopolítica mundial, né, velho? Show. E como a gente vai fazer esse lá e cá, né? Lá e cá. Vamos
ouvir agora a história da Matinta Pereira. Somos fãs, somos fãs. Bom, primeiro deixa eu falar como tudo começou. Sim. Começou comigo sendo apelidada na escola. Foi meu? No ensino fundamental 2. Como eu sempre tive um cabelão, só agora que quando eu cresci, né, que cortei. Mas meu cabelo era gigante, ele era bem cheio, então ele meio que ficava na cara, né? E aí os coleguinhas chamavam de Matinta Pereira. É mesmo? Na época o bullying não era tão ofensivo quanto hoje em dia, né? Aí eu disse, Eras, e eu também não me chateava. O pessoal me avacalhava, eu não me chateava. Eu fiquei, quer saber, eu vou transformar esse apelido em algo bom pra mim. Cultura, né? Aí foi quando teve um evento na escola. E aí teve dança e tal. Eu disse, não, eu quero dançar a Matinta Pereira. Eu quero representar a Matinta Pereira. E aí foi aí que eu comecei, na escola, lá na Anateles ainda. Daí, quando eu saí e fui para a faculdade, teve uma gincana gigantesca, linda, maravilhosa, onde os grupos precisavam levar lendas amazônicas. E eu levei a Matinta Pereira junto com o meu grupo. Tinha todo um cenário, todo um aparato cenográfico, enfim, a gente tinha tudo. Roupa, figurino, tudo. E eu peguei e dancei a Matinta Pereira. Tava falando pro Pablo que nesse dia tinha 3 andares lotados de gente. E eu consegui assustar todo mundo. Interessante. Tem uma parte da música que de grita, dia, né? gente, De o dia. rock da... Não, era noite. Caraca, Era melhor, noite. melhor. Aí, E Pablo, era aí já- sinistro, de fato, porque Queria teve iluminação, pensando em teve ir pra casa cenário, depois. teve Caramba, figurino, Caramba. teve tudo. Então, tudo isso ajuda, né? É maravilha, à noite ainda. Quando a gente tá ali só vestido e tal, né, é uma coisa, uma brincadeira. Mas quando já pega o cenário, pega uma iluminação, pega um figurino, pega pessoas ali compondo o cenário também, né? É muito doido. E aí eu não esqueço. E nesse dia, na parte da música, o rock da Matinta Pereira, do Valdemar Henrique, para quem quiser ouvir. Não quero, não. É mesmo? Vai ouvir, não? Rock da Matinta Tem uma Pereira, parte que legal. ela grita assim na música, ele grita na música, né, tal, é muito doido. Então, quando eu gritava assim, levantava a cara e tal, parecia que eu tava tendo toda aquela transformação, a galera pirou junto. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês também, já aproveitando o embalo. Eu tava falando também pro Pablo, pra esposa dele, eu não consigo mais ensaiar a Matinta Pereira sozinha, como eu fazia. É meu, Vanuga. À noite, principalmente, eu sinto uma energia muito doida. É verdade. Caraca, aí, Pablo. Eu me arrepio todinha dançando. Eu digo, opa, deixa eu parar, deixa eu ensaiar de dia, quando tiver mais pessoas e tal. Tanto é que muitas pessoas aí com certeza já viram nas redes sociais a Letícia, se eu não estou enganado o nome da atriz, que fez agora a Matinta Pereira, a 2ª temporada de Cidade Invisível. Letícia Spiller. Isso. Lá na Ceasa, eu tava lá. Ela fala, lá na reportagem, ela fala da energia que ela sentiu. Ela diz que nós, paraenses, a gente de fato vive tudo aquilo que eles achavam que era só lenda, era só causos amazônicos, mas não é. Então, ela fala. E quando ela falou isso, eu disse, gente, é verdade. Naquela vez no bosque, que a gente foi fazer a entrevista à noite, eu de Matinta, eu não sei se tu lembra, mas a gente também sentiu uns arrepios vira e mexe ali. Não, pelas fotos que ela me mostrou aqui, Cara, não tô tem vendo. como não arrepiar. Permitiram que nós entrássemos, não foi à noite, Permitiram Pablo. à Que horas? noite. Era meia-noite, era 11 horas, né? Era por aí. Era umas 11 horas. Eu acho que a gente entrou, na verdade, era umas 10 para começar a gravar lá para as 11 e a gente ficou até meia-noite. Foi um momento histórico. Foi por aí. mesmo. Olha, a Drisa Marques falou aqui, né? Ainda tem Matinta no Murininho, viu? Mas sabe o lugar que, pelo menos eu ouço falar mais, né? E aqui em Benevides, que mais tem, assim, histórias para contar? Taiaçuí. Taiaçuí, Taiaçuí, é? Lá pra Imagine trás, né? se tu for Rio Taiaçuí. Rio Taiaçuí. É lá para trás. Tu chega na orla, pega um barquinho, uma canoa, uma lanchinha e vai lá pro Rio Taiaçuí. Olha essa ideia dela, amor. Ela quer A gente passava o final de semana lá pra dentro. Muito bonito lá, né, Vanuga? É lindo. Eu passava o final de semana lá pra dentro. Todo final de semana a gente ia pra lá. Ranhei horrores, minha barriga tentando apanhar açaí. Mas, enfim, e lá
é uma coisa também muito doida. Muito show, Os né, ribeirinhos todos têm uma história. Teve ribeirinho Tem muitos, que pegou uma febre daquelas, ardeu em febre por conta da Matita, a né? maldição da Sim, Matita sim. Pereira, que ele não deu o café para ela. Teve gente que levou uma surra de cipó dentro da rede, mesmo se cobrindo assim, ele amanheceu todo queimado do cipó. Olha, me repetiu, então veja Enfim, é uma série de coisas. Mas a lenda da Matita Pereira, ela, claro, tem várias versões, né? Mas a que mais fica ali é que é uma velha vestida de preto. Porém, tem também versões que não. Pode ser qualquer pessoa de qualquer idade, sendo mulher também. Sendo mulher, É, né? tem que ser do sexo feminino. A antiga é mais real, né? Isso, a mais real. Mas dizem que tem a Matinta muito linda. Aham. Mas isso também já veio pra agora, Das né? atualidades, Para as né? atualidades, que a Matinta é linda e legal, tal. Mas legal, geralmente é uma velha mesmo, Porque bem a que bota velhinha. medo mesmo É a velhinha, O Pablo do tá cabelo, sentindo um do arrepio aí. cabelo É aquela aqui que pra pede frente, café e cigarro. Pede café, tabaco. E aí, a tua esposa falou ainda agora sobre, ai meu Deus, mas como é que as pessoas viram uma tinta? Não sei o que. Espera lá que eu já vou contar. E aí, Cuidado, gente. Eu falo isso também para os meus alunos. Cuidado. Se vocês verem uma velha andando pela rua, falando quem quer, quem quer, quem quer... Não diga eu quero sem saber exatamente o que é. Porque legal, ela legal, não legal. vai te dizer o que é. Então, ela não dizendo, ela vai deixar entender que há uma herança, que ela vive Caramba, né, sozinha, que ela vive sozinha, não tem ninguém que tem uma herança. É o que ela insinua. Ela não fala diretamente que é isso, mas ela insinua. E a pessoa diz, eu quero. Nesse eu quero, na verdade, Ela é a amaldiçoa. maldição dela Eita, Caraca, mano. que ela passa para outra pessoa. E ela começa a fazer essa caminhada, fazendo essa pergunta, quando ela já sente que ela está prestes a morrer. E aí, as ela só- pessoas, ela só né, do passa um olho pro outro, gordo, né? as Ela- pessoas ambiciosas, geralmente são essas que falam, eu quero. Caraca, mano. Nesse eu quero, já era. Chama bem atenção, né? Aham. Que É quando coisa. a maldição, ela se transporta de um corpo para o outro. Agora, fazendo uma pergunta aqui assim, né? Hoje, com celulares mais atuais, todo mundo tem um celular. Por que não temos tantos vídeos, tantos de jovens? Temos de jovens também, Sim, mas aí sim. tem aquela situação do verdadeiro, do falso. Verdadeiro do falso. né? Sim. E das lendas. O que vocês acham sobre isso aí? Por que não temos tantas aparições, né? Como antigamente as histórias contadas? Acho que tem, né, Vanúbia? Falta as pessoas gravarem. Eu já ia falar isso. Porque também eu acho que na hora não dá pra Sabe gravar, o né? que é isso. Mas tem maneiras de como a gente conseguir captar. Tem maneiras. Mas Por tem- exemplo, ela falou no Tayassuí. É só colocar a câmera Mas e deixa esperar lá e vai-te aparecer. embora. Isso, é. Pega o beco dali, vai dormir. Porque quando você vê, do nada, ela tá do teu lado. Aí Mas ela assusta é mesmo. isso que eu tô falando. Parem para pensar comigo. A pessoa que filma uma visagem, Isso. uma lenda e tal, como inclusive tem uma rodando da moça do táxi. Isso. A pessoa que filma, como é que ela vai saber em que momento que a visagem ou a lenda vai estar ali? Não faz sentido. Não faz sentido, Quando muito eu bem. vi aquele da moça do táxi, é o cara na moto, ele passando devagar, filmando a Filmando, mulher ali né? parada. Eu fiquei... É bom, é bacana, porque, A ideia. querendo ou não, levanta É. né, essa ideia, essa história da moça do táxi, que eu acho fenomenal. Era Mas... até bom tu contar depois, né? Da Conto, música. que vamos inclusive ver. dia 19 agora de... A gente tá em abril, né? Agora de abril, ela fez Abril, 109 né? anos. E de exatamente, idade. foi aniversário dela. 109 anos, Ela, né? a sobrinha dela tá com Centenária. 72 anos, mora lá no bairro da Condo. E- Sobrinha é? dela. Exatamente. mesmo? Eu faço questão de visitar o túmulo dela toda vez. Vocês têm que visitar, Pablo. É Leva ela, muito. né, Não, Vanúbia? ainda não, Lá no ainda bairro não. do Guamá, tá no Zé de Isabel. Deixa ela fazer uns muito 200 bacana. anos aí, né? Isso. Segundo dizem que lá no túmulo dela é um portal, né? É um portal lá. Cara, Muitos que não história. acreditam, né? Mas E é um existem, ponto turístico, porque todas as pessoas que gostam, né? Inclusive tem o cortejo visagento, vocês já ouviram falar? Não, eu nunca vi. Eu nunca vi, mas... Foi o quarto escutei. cortejo visagento que teve ano passado. É bem no dia do Halloween. Caramba, mano. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando me falaram, eu fiquei louca. O cortejo sai de lá, do cemitério de Santa Isabel. Eles fazem um percurso ali pelo bairro do Guamá. Aí chegam numa praça e fazem apresentações culturais Sim, e tal. Sim. E é muito louco.
É muito. A gente primeiro fica fazendo a visitação Era à bem noite. fantasiada, é. À noite. Eu fui de Vandinha. Eu não fui. que eu Mas fui só de acompanhei, Vandinha. só fiquei sabendo. É tipo aqueles O pessoal vai encontros de fantasiado. cosplay, é? Tinha umas senhoras lá, eram mais 4 ou 5, todas de branco com uma vela assim, o rosto também coberto, muito doido. Caraca. É muita coisa. Foi a primeira vez que eu fui e eu É quero show, ir é todo santo ano agora. É Halloween, é? Próximo do Halloween? Dia No dia do 31 de Halloween. outubro, é. Aham. Mas Que o é o nome é famoso. Cortejo Visagento. Por quê, gente? Também já aproveitando. Ah, nossa, muita coisa. Já aproveitando. Tem um livro que eu também sou apaixonada, desde lá do Dona Teles, do ensino médio. O nome do livro é Visagens e Assombrações de já Belém li, do já Pará. li, já Das li. antigas, né, Vanessa? Das É antigas. muito bom. Top. É muito bom. Égua do livro maravilhoso. Top Amo. demais. E aí, desde ali eu comecei... Foi ali que eu também comecei a me apaixonar já pela questão das visagens, dessas histórias, né? Aqui de Belém. Pegar um livro daquele pra contar uma história É muito. muito Eu bom. levo no final do ano, na parte da leitura, compreensão de texto, produção. Eu chego com os meus alunos, vamos fazer a roda aqui de conversa. Eu levo o livro e conto uma delas. É rápido que eu consigo fazer eles ficarem quietos com meu ouvido. Que legal, Eles que ficam- legal, Faz que muito legal. tempo que eu Tá não vendo? escutava e realmente esse livro é muito bom, viu? Eu sou bom. apaixonada. Das antigas. Então é isso, gente. A lenda da Matita Pereira, ela é muito conhecida, né? Uns dizem que ela pode se transformar, também já é algo mais atual, que ela pode se transformar até numa galinha. Mas a versão das antigas, Das antigas é que é a coruja, que a gente chama de rasga-mortalha também, né? Também conhecida como rasga-mortalha. Ela se transforma na coruja, fica voando pelas redondezas, com a intenção realmente de assustar, de conseguir o cafezinho e o tabaquinho dela. E aí, quando ela começar a gritar... Um detalhe, se ela grita alto, muito alto, quando a gente pensa que ela está perto, na verdade, ela está longe. E quando ela grita baixinho, ela subia baixinho, que a gente pensa que ela está longe, é quando ela está perto. E aí ela fica, se tu tá ouvindo muito, tu fala, vai-te embora, Matita Pereira, e vem buscar amanhã teu café. Ou legal, teu que tabaco, legal. ou os dois, né? E na E manhã no- seguinte... tem a que primeira ter, coisa- né? Tem que ter. Se tu não tiver... O ruim é que se tu não tiver nada na tua casa e não der tempo de fazer compra, porque ela vai cedo. Primeira pessoa que apareceu, né, A Vanessa? primeira pessoa que aparecer Já era. Olha aí, é a Pablo. Matita Atenção de Pereira. manhã. Essa- aí, Eu o tenho café, um colega, mano. eu fui postar minha foto de Matinta, essa que eu mostrei pra ele ainda agora, eu fui postar esses dias e um colega meu lá de Benevides, não vou falar o nome dele, ele mandou mensagem pra mim, tu acredita que provavelmente eu já tenha namorado com a Matita Pereira? Que interessante. Eu né? não falei- com uma hoje, mano. Olha, legal. Eu falei, legal. oi, como assim, amigo? Ele, pois é. Aí ele me contou a história, Caramba, né? né, Que mano? era uma pessoa que todo mundo falava que ela era a Matita Pereira e que alguém machucou. Nova? Nova. E que alguém Interessante. machucou ela. Não lembro se ele falou que era a mão ou aqui a canela. Caraca, mano. Machucou ela e falou, vê na tua namorada se ela tá machucada. E ela tava quando ele foi ver. Aos poucos ele foi se separando porque ele ficou com medo de perguntar, e tem a Matita, Bom, então a gente vai se deixar, tá? Mas ele diz que ele se arrepia muito até hoje. Separar com uma Ele matinta preferiu- deve ser ruim, né? Nossa. Isso. Mas ele preferiu ficar na dúvida do que se ela descobre que ele sabe, não podia mais deixar. Aí agora ela vai saber, né? Bonita, viu? Não disse quem é. Não disse quem é. Tem um outro caso também lá na estrada do Taiaçuí de um rapaz que caiu da moto. Caramba. Aí tem essa questão que eu acabei de falar. Como é que o cara na moto vai sair filmando a viagem dele, né? Isso. Trajeto dele. Ele caiu da moto e quando ele vieram, né, ajudar tal, ele falava, era Matinta, ali atordoado. Aí depois que ele já foi voltando a si, ele continuou com a história. Ele disse, gente, uma mulher passou um vulto, era a Matinta. À noite? Não, era de dia. De dia? Opa, era de tá vendo, tardinha. Pablo? Era de tardinha. Ela passou assim um vulto, ele estava indo de moto. Então, quando ela passou, ele desequilibrou e caiu. Saiu rolando. E lá próximo tem um cemitério quilombola ainda, né? Sim. Lá próximo dela. Exatamente. Ela tá dizendo que foi nossa área de pesquisa. Ela tá Eu fico dizendo. toda arrepiada, Cara gente. conhecedor. Eu tô aqui hoje com dois conhecedores do assunto mesmo, né? Eu tô É aqui. muito Vanessa é a bacana. Matita em pessoa, mano. É lá da Matita Pereira. Eu amo. Eu não sei porque quando as pessoas falam da Matinta, eu mesmo já sabendo de tudo, já conhecendo, vendo várias versões e lendo e tal,
Eu ainda fico assim. Legal. Mas tu já deve saber. eu Não, lembro- continua contando. Isso eu me gosto traz de lembranças boas, sabe? Que antigamente, quando aqui em Benfica faltava luz, Caraca, muita luz. imagina, mano. antigamente. Muito lindo aqui, viu? À noite eu já Mas senti. quando eu era faziam criança, eu as morria rodas, de medo. faziam as rodas, né? É, Aí os mais velhos É legal, chegavam mano. e contavam as Caraca, histórias. A gente ficava morrendo de medo. Ah, tinha dormir cedo, né, mano? Era rápido. É, por outro lado, tem alguns animais que conseguem captar a presença desses seres também, como o gato, né? E o cachorro gato, também. O cachorro, a coruja. Também, bastante. O cachorro também. Só que o cachorro, no caso dele, ele já é um pouco mais domador pela questão do Sim, ele já vai pra cima do mesmo, homem que né, quer de roubar latir um monte e de tal, coisa. aham. O gato não. O gato, ele observa e ele vê. E a aranha caranguejeira também. Se ela tá na área, porque ela tá pressentindo assombrações de alguma coisa. Ih, Olha aqui, lá em casa tá Kitty- cheio. Brincadeira. A Kitty Caroline falou assim, né? O que vocês acham da série Cidade Invisível, né? Ah, Que você que eu te até falei você agorinha. tocou no assunto, né? Kitty Caroline, eu acho o máximo. Claro que faltou algumas coisinhas ainda, né? Eu acho que essa série precisou muito de mais paraenses ali. Porque, como a própria Letícia falou, e nós temos muitos artistas paraenses para isso. Aqui tava uma. Se Mas contrata essa depois Matinta então, né, aqui. mano? Se contrata essa Indicar Matinta mesmo. aqui. Não... A Dirapaz seria uma, Vanuga, Seria né? uma. Seria uma. Autêntica, Seria né, uma. né? E, inclusive, eu acho que tu falou agora, ela como Matinta faria um Perfeição. ótimo papel. Inclusive, a Cidade Invisível tá lá para todo mundo visitar. Lá na Ceasa, né? Bairro do Curió, chegou lá, pergunta onde é a Cidade Invisível, todo mundo tá lá. Porque tá tendo uma polêmica muito grande que eles lá em São Paulo estão ganhando bastante recurso com isso. E Não a população do bairro local não está entrando recurso. Então, são detalhes, são ossos do ofício que é possível trabalhar. Por exemplo, se a Vanúbia for lá e fazer um vídeo, se o Pablo for lá com todo o grupo aqui, fazer um vídeo, estamos na Cidade Invisível, rapaz, isso vai longe demais, porque vocês foram lá, aonde os atores globais chegaram para gravar, Pablo, atrás de informações que a gente tem aqui constantemente. Matinta Pereira, objetos não identificados, lobisomens e outras A coisas. cultura paraense é muito top, né? Mano? É, muito mano. top, E aí né? eu acho que daria. Eu gostei muito. Da primeira temporada eu gostei mais. A segunda eu acho que dava ainda pra explorar um bocadinho mais. Porque foi muito bacana. Foi, no meu ver, foi um estilo quebra-cabeça. A série, sabe? Isso, é. Foi um estilo quebra-cabeça, onde tu tinha que ir montando ali as cenas pra entender as coisinhas bacanas. Mas eu acho que dava pra ter explorado um pouco mais. É o que a gente tem de Agora, bastidores, que vai ter a terceira Teve alguns parte. pecados vai ali. ter mais uma Eu tô parte. chateado com a Vanúbia agora, sabe por quê? Porque era pra ela ter me dito, né? Ei, assiste a Cidade Invisível, pô. Poxa, mano, que Eu pensei, chato, porque né? tá tão na alta, porque acabou de sair a alta, segunda. Foi agora em fevereiro? Aí agora eu vou Saiu, ter... foi agora Foi em fevereiro, não mano. foi? Foi. Acabou de sair a segunda Agora, temporada, então todo agora eu mundo, tô curioso né? de assistir e vou perder o time pro Eles podcast. estavam lá recentemente, foi show, mano. Foi muito, muito bacana. Eu assisti a primeira, fiquei ansiosa esperando a segunda, fui pra segunda. Mas teve, no meu ponto de vista, né? Quem sou eu? Mas eu acho que teve alguns pecados ali. Faltou ainda. paraense, faltou Faltou égua, faltou égua. égua. Faltou égua, Faltou algumas coisinhas. Olha, o Gustavo tá dizendo que ele não sabia da aranha caranguejeira. Somos dois, Gustavo. Não sabia também. Da aranha São caranguejeira animais também. que... Sim. É o olhar deles, da aranha e do gato. Inclusive, o gato é um animal super importante, que além de Eu merecer sempre proteção, falo ele isso. consegue assustar assombrações, Eu né? sempre falo isso. Ele entende o aparecimento delas. A ufologia nos ensina isso. O gato é interessante, né? Eu tava vendo... Eu não sei nem se é verdade. Eu vi no TikTok um dia desse que o gato é o único animal não citado na Bíblia. Aí eu não fui procurar, né? Mas isso me causou uma curiosidade. Porque mas no realmente... Egito ele era amado, né, mano? Sim, Pelo sim. Nabucodonosor, entre outros lá. E Exatamente. que coisa interessante o gato, né? E vamos mudar de assunto novamente, né? Falar agora de Varginha. Sim, sim. Eu gosto do ET de Varginha, sabe? Da história do ET de Varginha, né? Eu conheci as 3 irmãs lá. Tu conheceu? Conheci as Então 3 conte pra gente meninas, essa né, história, velho? essa vivência tua aí. Que é isso, foi muito firme. Inclusive, quando eu cheguei lá para palestrar, o radialista locais falava assim, professor Mancuso, lá tem muito jacaré, tem muita cobra. Eu falei, político também. Né? Pô, velho, os caras ficaram assim, pô, que é isso, né, mano? Nós estamos na Amazônia, o pulmão do planeta, né, velho? Sim, sim. E o que foi que aconteceu em caixa, Varginha, essas Vanúbia e Pablo?
não foram alienígenas que lá apareceram. Só que o prefeito da época fez um marketing e se deu bem. Quando vocês chegarem também lá, vocês vão ver o nome do disco voador na entrada da cidade. Lá em Colares, né? Eu sempre vou por lá. Não, lá em Varginha. Varginha Só também? que em Colares ainda eles não perceberam esse fruto dessa herança maravilhosa que eles têm, que isso é ecoturismo, é muita grana. Inclusive a prefeita Maria Lucimar está também nos acompanhando aí nos bastidores. Muitas Não é? pessoas vão visitar pela história em si, né? Pela história em si. E o que foi que aconteceu lá? As 3 irmãs, eu palestrei lá na UFMG sobre ufologia e sobre a questão da sustentabilidade. Quando chegamos por lá, as 3 irmãs também estavam lá, que elas são da casa, né? E elas falaram que elas viram um ser. Um ser. Só que isso se espalhou muito grande, sofreram até ameaça. Agora, como é que você vai sofrer ameaça se você vê um ser vivo, gente? Que é isso? Aí eu perguntei, quem foi que ameaçou vocês de morte? O que eles vão ganhar com isso? Pessoas que viram um ser que não sabe como ele era, elas até fizeram uma descrição, através de outras pessoas nós conseguimos informações que seria um animal que foi traficado para o Brasil, uma espécie de dragão, de diabo da Tasmânia e assim em diante. E se vocês forem ver no formato do diabo da Tasmânia, ele tem a orelhinha mesmo. E ele estava se alimentando. Quando elas foram olhar ou foram passando, ele virou o rosto para elas, assim, num formato bem complicado mesmo. Aí pronto, elas se assustaram, correram. Agora ele deveria ser bem grande, pelo tamanho que elas mencionaram. Isso chamou muita atenção. Então esse foi o caso de Varginha, isso aconteceu em 93, 94, esse meados, assim. Mas foi um caso que varou o mundo, viu? Chamou muita atenção mesmo. Foi igual o de Colares, né, cara? Interessante. Que foi show, né, mano? Interessante. E, professor Mancuso, você falou de ameaças, né? Ufólogos recebem muitas ameaças. Você já recebeu alguma ameaça? Ah, rapaz, não. Pelo que eu lembro, não, mano. Não, os políticos não se interessam. É tipo assim, existe um debate muito grande, né? Porque se você pegar um político e ele vier falar que o mundo vai acabar, que o apocalipse vai chegar, eu respeito. Mas, pô, cara, o único apocalipse que eu acredito é do X-Men, né? Esse eu acredito, né, velho? Agora dizer que o mundo vai acabar, que Jesus vai vir numa nuvem, vai matar todo mundo, que é isso? Deus é um ser maravilhoso, ele não vai fazer maldade para ninguém. Ele não vai destruir. Nós que estamos procurando a nossa própria cova, nosso próprio cemitério, somos nós, porque a gente não respeita o planeta. Nós precisamos do planeta, o planeta não precisa de nós. E existe objeto não identificado. Eles têm tanto poder, que eles têm capacidade de destruir o planeta de uma hora para outra. É por isso que eles não destroem, porque eles amam o planeta. Tanto que eles ficam observando, né? Diversos anos já. Nas pesquisas que eu fiz hoje, né? Hoje, esses dias, últimos dias, eu vi uma coisa interessante que eu tenho dúvida, por quê? Tipo, se eles têm uma tecnologia mais avançada e tudo mais, por que não invadem, por que não se mostra? Aí o rapaz deu uma explicação que eu achei até interessante, que era da viagem no tempo. Certo. A viagem no tempo, as pessoas não se mostram, que é para não mudar o tempo, né? Muito bem. E eles levam isso em consideração como se nas viagens que eles fazem, eles mexem com o tempo, eles podem mexer com o tempo, e por isso eles não se mostram, né? Isso e eu achei um argumento plausível, né? Existem os portais, né? Que seria o túnel do tempo. Agora, o que não existe em si é eles falarem que tem alienígena preso. Não tem como, né, Vanubi? Aprender um alienígena, que é isso? Eu vi o John Biden, há 3 meses atrás, Vanubi e Pablo, mentindo para a população, dizendo que derrubaram um OVNI, um balão, que aí botaram culpa na China. A China também, uma semana depois, já derrubou outro OVNI. Não existe como o Biden, 80 anos de idade, em vez de estar cuidando da saúde dele, que infelizmente vai ter problema também, né, devido à questão de infelizmente, dessas doenças catastróficas, que é mal de Parkinson, Alzheimer, que são as doenças feitas para os europeus e para os americanos, em vez de estar cuidando dele, da saúde, está mentindo para a população, dizendo que prenderam alienígena. Lá em Nevada, onde eu tive o prazer de chegar próximo, não por lá, pelo México em si, o que acontece? Lá não existe alienígena preso. Lá existe testes químicos, problemas militares. Agora, alienígena preso, tem uma foto aí no Google que eu acho um absurdo. A gente nem sabe como são os alienígenas, e aparece lá um alienígena preso lá. Eu disse, coitado, essa algema dele deve ser importada da China. Você fala assim, né? Muito interessante o assunto de OVNIs, né? É verdade. Verdade. Pulando de assunto, já quer encerrar por Varginha?
Opa, é de boa. Então bora pro Boto. O Boto é uma história muito interessante também, né? O que cuidado, tem de verdade meninas. e o que tem de mentira na história do Boto, vai. Muito cuidado, meninas. O que tem de mentira, eu vou logo começando. Alô, papai. Alô, mamãe. Você... Se sua filha chegou dizendo que ela engravidou do Boto... É mentira. É mentira? Quem diria o Carlos Alberto Richelli, né? Que fez, né? Não, é assim. Claro, pode ser verdade. Só que o que é que aconteceu? Na época, quando surgiu o Boto, né? Que ele veio domando tantas mulheres em interiores, porque interiores que tem festa em beira de rio. Isso, né, mano? Quando isso aconteceu, muitas outras se aproveitavam da situação para dar aquela escapulida e não levar bronca da mãe e do pai, entendeu? Porque falando, mãe, foi o Boto. Como ele encanta e a mulher não consegue dizer não, entendeu? Não é que ela, eu vi, achei ele lindo e vou para cima. Não, é porque quando ele bota o olho, há um encantamento ali. Ele consegue chamar, tanto é que a maioria das mulheres que ele consegue pegar são, sim, as mais bonitas, mas também, geralmente, as mais tímidas. Tímida não vai, assim, do nada, com qualquer Certo. Precisa de muito papo antes, e ele tem pouco tempo. É meu, mano. Ele só tem uma noite. Caraca. Ao amanhecer, ele volta a ser Boto. Então, ele tem o que ali? Menos de 12 horas, né? E segundo a lenda, o Boto é bonitão, né? Sim, segundo a lenda, ele é muito bonito, que é o que faz chamar a atenção logo de cara. E mesmo sem dinheiro? Mesmo sem dinheiro. Caraca, né? É porque o que chama a atenção primeiro é a beleza. E depois que a gente vai ver se tem dinheiro ou não. Se tiver gente, ó. A história do Boto ela é muito bacana também, É muito né? legal. Essa é a batida. Mas é tipo, se ele fazia isso com 3 mulheres ali na vila, né, ali no interior, vinha 10 falando que também tinha sido Boto. Caramba. Porque a festa foi muito boa. A festa foi boa demais. Então, elas tinham que ter uma desculpa para dar. E como eu já falei, o Boto é um ser encantado, elas precisavam ter uma desculpa para dar para os pais. E os pais não iriam brigar porque não é culpa dela. Não é culpa dela, não. Ela que ela foi encantada por ele, entendeu? Sei. Aí a responsabilidade já... O filho de um Boto é normal? Pois é, o filho de um Boto é normal. Nasce... Aquilo que fizeram lá da Ritinha, sabe, da novela? Sim, lembra? Sim. Que a Ritinha supostamente era a filha do Boto. Ela era normal, dita normal. Porém, o que ela tinha de anormal, abre aspas, era a questão de não querer se igualar, não querer ser igual a todas as pessoas. Ou seja, por isso que ela era muito pra frente, ela era dona de si, ela vivia dizendo, eu gosto mais de mim. Sim. Então, nenhum homem domava ela. Entendeu? O bordão dela. Já era o contrário, ela que já tinha esse poder, né? E o filho é o mesmo comportamento? Aí o filho também é o mesmo comportamento. Ele já não é daquilo de ficar seguindo regras. Ela também não. Não é daquilo de ficar seguindo regras. Não é daquilo de querer ser igual a todo mundo, de seguir um padrão. Entendeu? Interessante. Ela é de ser ela mesma. Ser ela mesma. Caramba, Inclusive bem de aquário, tá, gente? Eu não sou filha de Boto, mas sou. Mas sou um pouco assim. Foi a história do Boto, né? O Boto... Você é o Boto? Contado pela Matilda. Ô, velho. Tô mais pra rock and roll, esse aí. O Boto é legal, o Boto é legal. Boto é legal. Agora tem aquilo, né? Ele não tirava o chapéu. Então é uma dúvida que eu tenho. Se eu vou ficar com um homem. Mas eu acho que vem a questão do encantamento, né? Tem furo, né, Vanilber? Porque ele tirava a roupa pra manter a relação, mas não tirava de jeito nenhum o chapéu. O boné Quem ficava. é que vai manter relação de chapéu? É só o Boto. Só o Boto. São ossos do ouvido. Mas é aquilo, o encantamento, né? verdade. Entra de novo a questão do encantamento. Professor Mancuso, você conheceu quantos lugares nas suas viagens? Já conheci alguns lugares, né? Inclusive quando também tive um contato com a Vanúbia, através de um casal amigo nosso. Aí depois que a gente saiu daqui de Benevides, foi para a área internacional também, mas tudo dentro dessa questão da ufologia. Por exemplo, como eu te falei, Pablo, a Vanúbia também está sabendo, não dá dinheiro. Não dá dinheiro. O interessante é você fazer a pesquisa, fazer
valer a pena e você se tornar também referência nessa área do aprendizado. Aí que você consegue chegar no Quênia, no Congo, no leste europeu, Ucrânia, velho. Ucrânia. Lá tem pessoas que têm a cabeça, a boca no meio da barriga. E são taxadas como aliens. Já pensou um negócio desse? Impressionante. O braço no meio da cabeça. Radiação. Né? Onde agora os dois presidentes sacana, malvados, estão brigando, o Putin e o Zelensky. Vê se eles vão lá na Ucrânia, lá na parte do Chernobyl, que a galera também fala Chernobyl, né? Às vezes eles chegam lá em Chernobyl. Não chegam, porque eles têm medo. Eles sabem que a situação lá é gravíssima, ainda existe foco de radiação e existe pessoas mutantes lá. Então, a gente consegue um conhecimento assim. Aí tem o caso do México, né? Tem o caso das ruínas do Machu Picchu, né? Aí temos o caso da floresta assassina na Colômbia também, que existe, está no próprio Google. O que seria a floresta assassina? Ela consegue, em alguns segundos, os braços, o galho das árvores se transformar em espécie de aliens, alguma coisa parecida, e mata mesmo as pessoas, arrasta para dentro de túmulos e assim diante. No Bosque, Rodrigues Alves... da floresta assassina. Existe, inclusive, no Google. Interessante. E no Bosque tem uma parte lá que tem gravamos lá próximo, não foi, Matheus? Sim. Ivanúbia? Tem uma espécie de túmulo onde as pessoas dizem que é o Curupira que descansa lá e tal. A gente fez foto lá, não foi? Inclusive, lá, os próprios galhos são formatos desses galhos da floresta colombiana, mas é bem lá pra dentro, velho. E os caras que tentaram chegar até lá, vamos dizer, de 30, voltou só 3, 4. Voltou pra contar a história. Muito bem. E com fatos ali, gravados e tudo, né? Aproveitando essa pegada interna... Abrir um parênteses para os comentários, diga, eu tô diga. me segurando aqui para não rir. Diga. É a Kitty falando. Tem um boto em Santa Bárbara que pega todo mundo e some. Opa, é isso aí. Aí o meu amigo Wesley, esse é uma bênção. Beijão, amigo. Ele falou que já passou por Benevides também, assim que ele nasceu. Oh, meu Deus, Wesley! Mas cadê a parte do chapéu que ele falou? Que a gente tem que entender que o chapéu que é o charme. Olha os malacos. Verdade. Aí. Foi o que ele disse. Será que o malaco não tira o chapéu pra fazer o... Caramba, né? Caramba. Muito bom. Boa. Ai, meu Deus. Pablo, não posso esquecer rapidinho a revista Mundo Estranho, lá de São Paulo, que também faz pesquisa, que eu faço pesquisa pra Iris e pra National Geographic da Itália, também tá assistindo vocês aí. Ótimo. Com certeza estão aí nos bastidores aí, acompanhando. Depois eles dão um retorno aí, alguma coisa parecida. Top demais. Aproveitando essa pegada internacional, né? Fale de Nuremberg pra gente. Nuremberg foi o mais interessante que isso aconteceu em 1561 na Alemanha. Nuremberg é uma cidade que tem próximo do Düsseldorf, ali pelo centro da Alemanha, inclusive próximo também da Polônia, já caindo um pouco quase ali para o leste europeu. Mas no caso da Alemanha é centro, né? É centro europeu lá. Eram mais ou menos umas 6 da tarde quando o céu ficou cheio de formatos geométricos. Impressionante. E esses formatos começaram a se confrontar. Não eram 100, eram centenas, eram milhares. E eles começaram a se confrontar. E aí, como era próximo, eu acredito, daquela questão da morte de Jesus e tudo e tal, que, por exemplo, era 1561. Eu acho que Jesus passou pela área, segundo também a história, há uns 600 anos antes. Aí lá eles já faziam um prenúncio do fim do mundo aí também, que seria o momento de respeito à divindade, que é Jesus, que é super importante também. E assim em diante. Então, Nuremberg, na Alemanha, foi em 1561. Inclusive, Pablo e Ivanúbia, são os 3 casos mais importantes da ufologia mundial. Se a gente pegar por base, antigamente, o primeiro foi Nuremberg, em 1561. O segundo, que eu acho que não dava pra falar, foi o caso Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos, que assombrou os Estados Unidos tudinho, né? E o último foi o de Colares, que foi o bombástico. Eles nem colocam o caso de Varginha para você ter uma ideia. E Varginha é onde se ganha mais dinheiro. Isso daí. Perfeito. Esse é o professor Mancuso com toda a sua experiência, né? Tocou na Curupira, né? Vamos de Curupira, né? Opa! Conta a história da Curupira pra gente, Vanessa. O Curupira é um dos pestinhas. É o nosso pestinha paraense, né? Porque lá pra fora tem o Saci, que é o pestinha, né? Mas aqui a gente tem um Curupira, mas ele não é uma pestinha assim do mal.
ele, na verdade, tem a missão de proteger as nossas florestas, isso as aí. nossas matas. E que bom que ele faz isso, né? Porque se a gente for esperar pelos seres humanos mesmo, a gente tá ferrado. Seria um avatar ele, Ivanúbia, também? Sim, Sim, pode-se dizer que sim. Que sim. É. Uhum. Mas ele, como eu já disse, a missão dele é proteger mesmo a floresta. Verdade, né? Só que ele já pega um pouquinho mais pesado. E ele vai em cima mesmo dos caçadores, de pessoas realmente malvadas. Porque tem aquelas pessoas que vão na floresta e sem querer, querendo, acaba fazendo algum mal. Ah, eu vi uma florzinha aqui linda. Deixa eu levar para casa. Não é certo a gente fazer isso, né? Mas a pessoa fez sem maldade. Agora tem aqueles que não. Eu vou cortar a árvore, eu vou botar fogo, porque isso aqui vai render dinheiro, né? Vai me dar lucro. Então, eu não estou nem aí para os animais. Eu vou matar os animais para vender a pele, para pegar a cabeça, colocar ali, não sei o quê. Então, é maldade mesmo. Então, para ele, maldade se cura com maldade. se paga Verdade, com maldade. verdade. Para ele, é olho por olho, dente por dente. Inclusive tem táticas de vê-lo, né? Se você estiver na beira de igarapé, principalmente sozinho, prepara a câmera que sempre ele dá o ar da graça lá. Aconteceu em Peixe-Boia, Coatipuru também, Miraselva. Sim. Né? Chama atenção. Mas ele também é bem rápido. Rapidinho, É sempre aquilo, né? O vulto. Pequeno, também. vermelhão, tudo Consegue e tal. ver, geralmente, ali pelo reflexo da água. Mas ele... Se tu ficar ali eu tô tomando um banho de boa, tô com a minha família, eu não tô jogando lixo aqui, eu tô fazendo tudo certinho, ele não vai te fazer nada. Ele, pelo contrário, como ele disse, se bobear, tu ainda consegue até ver ele, claro, bem rápido, ou ver as pegadas dele. Ao contrário, porque todo mundo sabe que os pés dele são ao contrário, né? Sim. Para despistar os caçadores. E aí, mas ele vai focando, essas pessoas que ele vê que tá de boa, ele também não é o foco dele. Ele deixa ali quietinho. Ele foca, porque ele não vai perder tempo, né? Com pessoas que não estão fazendo mal. O foco dele, como ele é o protetor, é proteger. Então, ir atrás de quem realmente está maltratando. Então, quando vem essas pessoas para matar os animais, para destruir a floresta, destruir a mata, queimar, enfim, isso é tudo muito dolorido, mas ele dá um jeito. Ele faz tu se perder, tipo assim, tu dá voltas e voltas ali no mesmo lugar e não, sem sair do lugar. É uma coisa muito doida, porque tu passa, por exemplo, por uma árvore, tu dá muitas voltas ali, é algo impossível. Impossível de acontecer. Ele faz andar em círculo, né, Vanuga? Ele faz tu andar em círculos, passando a todo mundo. Até que uma hora tu fica louco, tu fica perturbado, tem gente que se mata. Tem, É isso aí, a curupira. Suicida. Curupira Ele mesmo, ele pega pesado, como eu falei. Queria fazer uma pergunta pro professor Mancuso, né? Sobre se já tivemos alguma aparição de OVNIs aqui em Benevides. Se tem algum relato, alguma coisa do tipo. Para Benevides, temos aqui para trás do Rio Murini, não é isso? Sim, aqui onde estamos. Olha, cuidado. Aqui, mas já tem o quê? Eu acho que aconteceu de 2011. Só que aí não foi um objeto não identificado, no caso do ar, pelo céu, né? Foi numa... Eu acho que o Rio Murini aqui, ele faz fronteira com o Rio Ananideu, o Rio Maguari, se eu não me engano. Ananideu. Rio Maguari, né? E até a Raulan noticiou isso daí, a gente foi atrás. Apareceu um ser lá, que ele tem 2 espécies de dentes. Depois a gente ficou sabendo que poderia ser uma pessoa com problema na mandíbula, algo parecido, mas 2 dentes mesmo, um grandão e o outro pela metade aqui, assim. E aí, muitas pessoas dizem, é um alienígena, tudo e tal. Então, a gente pegou a informação, foi atrás, tudinho, bateu. Aí, o que culminou foi que é uma pessoa que estava com problema realmente na mandíbula. Só que isso assusta as pessoas. Eu pensei logo no lobisomem, por conta das mandíbulas dele também, isso também, muito bem, né, Bruno? Aí, como a ufologia faz a gente trabalhar com essas áreas, a gente pegou e foi atrás. Então, quer dizer que nossa área não é tão desejada pelos nossos amigos de fora. Tá próximo de Colares, né, mano? Aqui do Rio Maguari para Colares é rapidinho. Aqui, Rio Murini, Rio Maguari para Colares, já tá tudo em casa aí. E tá bem obrigado. Aqui mesmo no Distrito Industrial, na parte das indústrias, teve alguns casos de aparecimento. Apareceu alguma coisa, a gente corre para saber, aí faz as informações,
verifica tudinho. Aí pode ser objeto não identificado, pode ser também somente uma aparição, que seria o caso, já no caso da área também da Vanúbia, caso das lendas, né? Que existem, né? São sérias. No caso acontece os relatos. Alguém vê alguma coisa, aí tipo aciona. Como é que tu fica sabendo dessas notícias? Chega bastante, mas a gente consegue filtrar, né? Pelo fato de eu ser ufólogo de campo, por exemplo... Já tem a experiência de saber o que é, o que não, o que pode ser. Também, Pablo, também. Aí chega uma informação, aconteceu agora recentemente o caso de Macapá. Não deu para ir lá, mas no meio da pandemia caiu um objeto não identificado no Rio de Janeiro. Na primeira parte da pandemia, quando estava o maior caos, aí as pessoas infelizmente morrendo, até misteriosamente, com todo respeito, né, velho? Apareceu lá um latão, caiu e o exército fechou logo tudo lá, que eles têm essa intenção para fechar aqui, tudo e tal. Para que vocês vão guardar isso daí? Vocês vão vender? Quem é que vai se interessar nisso daí? Tem que fazer estudo aonde traga um bem para a humanidade. Isso tem que ser. Sim. Porque nós precisamos do planeta. O planeta não precisa de nós, cara. É esse que é o detalhe. O planeta não quer carro importado, apartamento de luxo, relógio de ouro, não, velho. Chuva forte, terremotos e o que aconteceu na Turquia agora, na Turquia e aqui nos dois países asiáticos, ali, isso aí é um exemplo do que a exploração petrolífera, ela, devido à questão da ganância do homem, ela começa a dar resultado. Isso aí é apenas um resultado. Lá onde explodiu o negócio do terremoto agora, é um dos maiores poços de petróleo do planeta. Apesar do que o maior poço de petróleo está aqui do lado, que é a Venezuela, né, mano? Tem isso daí, né, cara? Sim. Cara, hoje o nosso podcast foi muito interessante. Acho que... Muito bacana. A nossa hora ela sempre passa rápido e foi muito bom participar com vocês aí dessas histórias legal. Quando ele fala assim, porque tá no fim. Num feriado, né? Obrigado por todo mundo que participou aí com a gente num feriado, né? Que hoje eu levo em consideração também. Muito obrigado por vocês, né? Obrigada também, obrigada pelo convite. Um prazer rever o amigo Mancuso. Eu acredito que os dois têm muitos assuntos. A gente pode trabalhar sobre a geopolítica também, né, professor Mancuso? Pode sim. E aqui a gente pode trabalhar sobre N assuntos ainda, né? Lendas, ecoturismo, né, Matinta? Sim. Maravilha. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Fique à vontade, Kitty Caroline. Fique à vontade. Kitty Caroline, um beijão pra você. Ela falou que gosta muito de mim. Muito obrigada, fico muito feliz. A Delci de Souza, de Souza. Ele tá pedindo só mais um pouco, por favor. Ele não quer nem que acabe também. Legal. Obrigada. Wesley, enfim, todos que acompanharam a gente aqui, olha, muito obrigada, viu? Vocês eu são gostei show. Muito. Show. Então, professor Mancuso, pode dar suas considerações finais aí pra galera. É legal apresentar aqui o podcast do Pablo, do Tony, para o Ministério da Cultura, também para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Olha, gente, como é importante aparecer um programa que se interessa. Então, já que vocês estão colocando recursos, está aqui. Esse é o momento. Nós precisamos que vocês do Ministério da Cultura, seja qual for o presidente, que vocês venham investir nessa área de podcast, dentro desses formatos aqui de lendas, de sustentabilidade, de bate-papo. Eu vi o Pablo falando um dia desse sobre culinária, velho. Isso é show. Né? Isso é muito legal, né? Tá aí Muitos uma coisa. assuntos. Ele falou ainda agora, a Vanúbia deve falar várias coisas. Tá aí uma coisa que eu não conseguiria, gente. Eu só sei fazer miojo. É bom. E aquele ovo E ainda frito queimo. com alho. Ovo Legal. frito só com sal, nem com alho eu coloco, né? No nosso próximo episódio, a gente vai estar recebendo aqui a Cecília, a nossa Miss, que vai representar a Benevides. Ai, a Cecília, linda, maravilhosa. E cara, Linda. que potencial, Ela é que linda. potencial. Eu tô botando todas as minhas fichas pra ela Todos ganhar. nós, né? Todos nós, porque... Legal. E no próximo... Pelo menos eu não lembro da gente ter uma representante aqui de Benevides, né? sim. E aí, ter uma com tanto poder, tanta força, Vanúbia, tanta muito beleza, fera, empoderamento. fera. E sendo nossa, sabe? Bacana falar isso é nossa, é de De Benevides. Benevides, né? Cultura, né? Então, Muito bom. a gente tá muito feliz por isso. E você deixa seus abraços. Quer deixar um abraço pra alguém mais? Vai, também o nossos amigos lá em São Paulo, na Imprensa Metal, também nos acompanhando. O Shell, torcedor do Corinthians. O Corinthians vai ser campeão da Libertadores só no PlayStation. Vai perder do E o Remo, vai Tony- perder do Remo, vai e o perder do Tony, Remo. campeão, torcedor do Palmeiras, que não tem mundial. Essa galera que é cheia de bola, que já me levaram pra lá gente. pra palestrar. Inclusive, quando cheguei na USP, a galera abriu os braços lá pra debater o assunto sobre a questão da ufologia. É impressionante como o mundo ama Colares.
governador Helder, abra as portas para essa questão da ufologia, da sustentabilidade. Prefeita Maria Lucimar de Colares também. Esse é o momento, né, velho? Rússia ama vocês, Alemanha, Argentina, França, os Estados Unidos é louco também, o México, o Canadá, e esse é o momento aí, cara. Colares, top. É, Suas Colares. redes sociais, meu querido? Eu sou Mancuso Monteiro, Facebook eu uso bastante, e também estamos no Instagram, na TV Oxigênio lá, fazendo pesquisa sobre ufologia, e também trabalho no Jornal do Pará lá como colunista, narrador de futebol. TV Oxigênio, Top. tá? Top. Vai. Minha querida, Eu vou mandar um abraço pra galera que tá Vai, aqui diga lá, acompanhando. Caroline pediu um abraço de novo. Então, Kit Caroline, um super beijo, um super abraço. Obrigada pela companhia. Delcide Souza, um abraço pra todos nós aqui. Ele tá pedindo um super abraço. E também pediu um abraço pro Tony. Abração pra vocês. Muito obrigada. Stephanie, o Ozzy Souza. Boa noite pra você também. Reinan Marques, um super beijo. E, daqui dessa galera Legal. Bom, gente, obrigada, viu? Muito obrigada pela companhia. Eu gostei muito de estar aqui. Assim que der, eu volto, Bora, sim, pra né? Porque cima. tem outras pessoas, eu sei como é que funciona isso. Muito obrigada pelo carinho. Qualquer coisa, as minhas redes sociais, Vanúbia Melo, com W e Y. Tanto o TikTok, quanto o Instagram, quanto o YouTube, tudo é Vanúbia Melo, tá? Então, qualquer coisa segue lá, veja Legal, lá. né? Trabalho muito com dança, então vocês vão estar vendo bastante disso. top. Até que enfim, né, meu? Rolou esse podcast, né, meu Legal, querido? legal. Eu já conversando com o Pablo, isso daí. Mais uma vez, pedir ao Ministério da Cultura e Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá aqui, ó. Um programa que vocês Gratidão, pediram. pai, gratidão. Que se interessou por essa questão de bate-papo, que é muito importante. Lembrando que no fim do ano passado apareceu um objeto não identificado lá em Castanhal e uma grande emissora não se interessou. E uma emissora de fora veio e ganhou um espaço muito grande. Ele é polêmico. Deixe ele. Gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, dá essa força lá, dá essa moral. TikTok, tá? Instagram, você já sabe onde encontrar. E tchau, gente. Muito obrigado por Boa noite, hoje. Tchau, boa noite.